Preocupada com questões sociais, ela mostra através dos seus filmes a realidade do povo brasileiro. Eu converso hoje com a cineasta Márcia Paraíso. O Palavra Aberta já está no ar. Márcia, para conhecer alguém, a gente também precisa saber um pouquinho da história da pessoa, né? Por isso eu te pergunto, como foi a tua infância, a tua vida acadêmica, esses primeiros anos iniciais até você decidir trabalhar com vídeo, com cinema, com documentário? É uma história meio longa, né? Pela minha idade, né? Já tenho 46 anos. Eu nasci no Rio de Janeiro, no tempo da ditadura militar, e cresci numa família de um pai mineiro, uma mãe carioca, mas eu sou neta de baiano, mato-grossense, português, cearense. Eu digo que eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu me sinto assim brasileira, né? E quando eu cresci, eu queria ser veterinária, tinha uma relação muito forte com os animais, com os bichos, passava muito tempo na casa da minha avó em Minas Gerais, então um vínculo muito grande assim com o interior também, com a roça. E antes de trilhar por esse caminho da realização audiovisual, eu estudei Direito, 2 anos de Direito, queria trabalhar com direitos humanos, com reforma agrária, que eram coisas que me chamavam a atenção, assim, era sempre uma pessoa que se indignava assim, com as desigualdades sociais no Brasil, sempre viajei muito. Conheço o Brasil inteiro, menos o Amapá, conheço bem assim, os estados. E em 2003 eu vim para cá, para Florianópolis, me mudei para cá. Mas eu já tinha morado em outros lugares também, já tinha morado fora do Brasil, na Alemanha, que foi quando eu reafirmei essa minha vontade de ser brasileira, que meu umbigo está enterrado aqui. O que te trouxe a Florianópolis? Então, já tinha um tempo que eu queria, assim, tinha vontade de sair do Rio, morar em outro lugar, até por questões, assim, eu morava num bairro no Rio de Janeiro, Santa Teresa, que é um bairro que eu gosto muito, continuo gostando muito, né? Tenho vínculos fortes lá, amigos, mas sofri algumas violência urbana, né? Mais de uma vez, e da última vez foi bem grave, assim, a família chegou à conclusão de que vamos tentar a vida em outro lugar, mas eu não pensava em vir para cá, mas aí surgiu um convite para ser professora na universidade, no curso de cinema, da Unisul, tanto para mim quanto para o meu companheiro, que também é da área, ele é diretor de fotografia, e nós viemos em 2003, com a cara e com a coragem. A gente não pensava assim, em trazer a produtora, que a gente já tinha uma produtora audiovisual no Rio, a Plural Filmes, mas a gente nem pensava em trazer a produtora para cá, as coisas foram acontecendo, né? E hoje já estou aqui há um tempo, né? Fazer 13 anos, e produzindo audiovisual também, não sou mais professora, não estou mais professora. Chegou a lecionar então aqui dei esse aula tempo? há anos na Unisul, dei 2 semestres na Universidade Federal também de Santa Catarina, no curso de cinema também. Mas acabei também trazendo a produtora para cá e começando a realizar projetos aqui também. Esses projetos que são feitos hoje aqui em Florianópolis, né, que tratam de assuntos, né, do Brasil e fora do Brasil também, você também já trabalhava com isso no Rio de Janeiro, já fazia documentários nessa época na mesma produtora. Mas como começou assim, inicial, trabalhar com documentário, com cinema, apesar que você sempre teve muito interesse, né? O primeiro trabalho qual foi? Então, eu comecei, fiz o curso de Direito, 2 anos, desisti, vi que não era, me desestimulei, me desinteressei, vi que não iria conseguir fazer as transformações através das leis, como eu pretendia, né? O Brasil passava por muitas transformações, como passa a cada momento, né? Como estamos passando agora. O cinema, o audiovisual me mexia comigo, me movia, assim, né? Um dos filmes que mais me marcou, assim, na década de 80, por exemplo, quando eu estava mudando de ideia, ainda em ebulição, foi A Hora da Estrela, da Suzana Amaral, que para mim continua sendo um dos melhores filmes brasileiros, né? Produzido por uma cineasta mulher, dirigido por uma cineasta mulher, que é uma adaptação da obra da Clarice Lispector, né? E aí eu fui fazer o curso, fiz vestibular novamente para a Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Na época eu tinha vontade de fazer o curso de cinema,
Mas, como eu perdi meu pai cedo, comecei a trabalhar cedo, eu acabei optando por fazer o curso de jornalismo. Porque era uma época em que se produzia muito pouco no Brasil. Se hoje ainda continua sendo difícil levantar recursos para a cultura, para o audiovisual, naquela época era infinito. A geração de hoje não tem ideia das dificuldades que a gente passava, né? Na verdade, era só uma elite econômica que fazia cinema, né? Mas eu fiz o curso de jornalismo, me formei jornalista, fiz muitas matérias do cinema e comecei já trabalhando numa produtora de audiovisual como estagiária. E passei por todas as etapas, assim, né? Fui assistente de tudo, trabalhei com montagem, trabalhei ainda em moviola, com filme, com negativo, né? Fiz alguns curtas-metragens como assistente de várias funções, fiz propaganda também em várias funções, né? Agora, o primeiro filme que eu dirigi, assim, que eu digo assim, esse foi o meu primeiro filme, meu primeiro documentário, foi em 1996, que eu fiz um trabalho na região do Pontal do Paranapanema, em São Paulo, com mulheres no movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Chama Ocupar, Resistir, Produzir, é um trabalho que foi para o Festival de Havana, e que ele talvez continue atual hoje, né? Porque ele rompe um pouco com um certo preconceito, um forte preconceito que a sociedade ainda tem em relação à reforma agrária. E, na verdade, eu penso assim, foi a questão agrária, da reforma agrária, por eu viajar muito pelo Brasil, entender que muito da nossa questão de violência até urbana tem a ver com a falta de com a desigualdade no país em relação ao acesso à terra, né, à casa, às desigualdades, que me levou para fazer direito e me levou também para fazer o audiovisual, porque depois vieram muitos trabalhos. Todo mundo diz que o documentarista ele se repete no tema, né? São temas sociais? São temas sociais. Eu vim para cá, aí eu fiz um trabalho em parceria com uma documentarista daqui, com a Adriane Canã, sobre o movimento de mulheres camponesas no oeste de Santa Catarina, o resgate das sementes crioulas, né? Depois eu fiz o Terra Cabocla, que é um longa documentário, foi lançado ano passado, sobre o Contestado, sobre a região do Contestado aqui, o Planalto Catarinense, mas uma relação da guerra com o tempo atual, como vivem os caboclos hoje. Onde estão esses caboclos, né? Hoje. Ô, Márcia, quem assiste um documentário, um longa-metragem, um curta até, nem imagina aquilo tudo que tem por trás, né? Aquele trabalho de roteiro, direção, fotografia, a viagem, o acesso ao povo da região, né? A receptividade deles também. Isso tudo leva muito tempo, né? Eu só imagino o trabalho e eu quero que você me conte. Mas depois do intervalo. A gente volta já. Ele demorou uns 8 anos para crescer. Foi se acomodando em mim, uma extensão do meu jeito, das minhas formas. De tudo que eu tenho de errado, de certo, de dúvida. Ele me esconde. Mas também me mostra quando eu quero me mostrar. Mas às vezes, mesmo quando eu não quero, ele faz eu aparecer. Será? E seguimos a conversa com a documentarista, com a cineasta Márcia Paraíso, né? Falávamos sobre esse processo inicial do teu trabalho, quando iniciou a profissão e seguiu cada passo, né, dentro da produção. Isso é importante, hoje você é roteirista, diretora, seguir cada passo, conhecer cada processo de um trabalho assim que envolve tanta gente, é importante?
Eu acho importante, ainda mais no modelo de produção que a gente trabalha, em que a equipe é enxuta, são poucas pessoas. Então, esse esquema colaborativo de todo mundo saber operar as coisas, como funciona, né? E também até para valorizar o trabalho de cada profissional, eu acho bem importante. Assim. Ô Márcia, tudo começa quando, né? Você veio morar muitos anos aqui em Florianópolis e fez alguns trabalhos em Santa Catarina, conheceu o interior, conheceu a história de Santa Catarina, foi atrás, sempre com esse viés, essa preocupação social que a tua equipe tem, mas ali começa pelo roteiro, ou algo que você leu, ou uma ideia que surgiu de alguém, uma vontade de conhecer aquela região do estado. O que acontece primeiro? Então, geralmente acontece por um tema que me chama a atenção, às vezes é uma matéria publicada no jornal, às vezes é um livro que cai na minha mão, né? Às vezes é um comentário de um amigo professor, que aí surge aquele interesse e aí eu começo a cavucar, a buscar bibliografia, a fazer uma pesquisa maior na internet, né? A procurar livros, a procurar pessoas, né? E aí vem a ideia, né, que é um argumento que a gente chama, né, uma sinopse, um argumento do projeto. Aí a partir daquilo a gente vê quais as fontes de financiamento possível ou se a causa é tão importante assim que vale a pena a gente realizar e depois ver como vai fazer a distribuição, como vai exibir. Né? Depois tem a pesquisa de campo também, vai até a região e vê como é? Tem a pesquisa de campo, que a gente viaja, por exemplo, o Terra Cabocla, que cruzou toda a região do Planalto. A gente faz uma primeira viagem, até a região a gente já conhecia, mas para conversar com as pessoas que a gente acredita que sejam personagens, né? Apesar de ser documentário, a gente chama de personagem, que a gente deseja entrevistar. Então, conversar com essas pessoas, ver, conhecer outras figuras e assim a gente vai criando uma teia, né? Uma rede de possibilidades, né? E num documentário, como é que é a receptividade desse povo, né? Que chega o pessoal de fora, da capital, de outra região do Brasil. Poxa, eu vou fazer parte de um documentário, eu vou contar alguma história. Esse povo, muitas vezes simples, muitas vezes sofrido ou não, mas eles têm aquela história da região e de repente tem que se abrir. Eles realmente se mostram assim como você já imaginava no seu roteiro inicial? Não. O ser humano é fantástico, né? A gente nunca sabe como uma pessoa vai reagir a esse primeiro contato, a esse convite, né? Então, o que eu costumo fazer é falar o meu objetivo e ver se existe uma parceria, né? Eu falo, eu tenho um interesse de fazer um documentário assim, eu acho essa história importante. O que a gente percebe é que às vezes as pessoas, a dona Exanir Prates Palhano, por exemplo, lá do Taquarussu, de uma comunidade de Fraiburgo, né, no município de Fraiburgo. Ela não imaginava que a história dela era tão importante assim, que pudesse virar um filme para a sala de cinema, né? Passou no cinema aqui em Florianópolis, passou na televisão também, circuito nacional. Então ela assim, mas o que é minha história interessante? Vão gostar de ouvir minha história? E quando ela viu a primeira vez o filme, né, foi aqui nessa sala de cinema, aqui no SIC, ela veio a meu convite do Taquarussu para cá, ela e a família toda, ela ficou muito emocionada e ela falou assim, não, mas está muito chato isso, eu falo demais, corta a metade. Ela já queria editar o filme, né? Depois de pronto. Depois de pronto e lançado. Quanto tempo leva uma produção como essa? O Terra Cabocla foi um projeto de pesquisa longo. Toda a realização dele, desde quando a gente ganhou o edital aqui de cinema da Fundação Catarinense de Cultura até a sua exibição, demorou 2 anos e meio. Né? Você fala de equipe curta, né? Uma equipe enxuta. Quantas pessoas trabalham contigo nesse projeto, num projeto de documentário ou um longa? Quantas pessoas viajam contigo e fazem parte? 4 pessoas, uma equipe de 4 pessoas. Eu fiz também recente uma série que ainda está no ar na televisão, o Visceral Brasil, As Vias Abertas à Música. São 13 capítulos sobre música popular, música de raiz, né? Sobre mestres e grupos que fazem essa música regional. No Pará, por exemplo, Dona Onete, mestre Laurentino, mestre Vieira da guitarrada. No Sul teve o Pedro Hortaça, no Rio Grande do Sul. Vários personagens e a equipe era um pouco maior, porque como a questão da captação de som, já que eram grupos musicais, muitos instrumentos, né, já era uma equipe de 5 pessoas. Mas, no geral, a gente trabalha com uma equipe de 4 pessoas. Salve um filme de ficção, como é o recente, que eu realizei ano passado, que vai estrear esse ano, o Lua em Sagitário, que mesmo foi com uma equipe pequena, de 20 e poucos pessoas, para um filme de ficção, uma equipe pequena, né?
mas não tem como você dar conta de estar trabalhando com o elenco, aí a coisa cresce, né? Esse longa, Lua em Sagitário, tem alguma coisa a ver com a Argentina, né? Tu pode falar um pouquinho dele, quantos personagens tem e por que ele tem esse mix de Brasil e Argentina? O Lua é um projeto antigo, né, de 2010, um roteiro que eu escrevi em parceria com um colega meu, o Will Martins, daqui de Florianópolis. E depois o roteiro sofreu várias colaborações, né? Mas é um filme que já nasceu com essa pegada com a Argentina naturalmente, porque é uma história que se passa na fronteira do Brasil com a Argentina. É uma história feita para jovens, cuja protagonista, personagem principal, mora numa cidade bem pequena, de 2.000 e poucos habitantes. Essa cidade existe, se chama Princesa, aqui no extremo oeste do estado, perto de Dionísio Cerqueira. E eu tinha essa vontade de contar uma história de um jovem, uma menina de 17 anos que mora... Romance? É um romance, que mora fora do eixo, né? É um filme sobre preconceito, é um filme musical, a trilha sonora tem 36 músicas de bandas independentes brasileiras e argentinas, né? Então ele nasceu, ele foi gestado já com essa relação com a Argentina, né? Aí ela conhece um menino numa lan house, né? E eles vão para a fronteira com a Argentina, que é a diversão que eles têm na cidade mais próxima, e juntos resolvem meio que fugir para ir participar de um festival de rock, que é um festival que existe de bandas independentes aqui em Santa Catarina, o Psicodália. Então tem elementos do documentário que estão dentro da narrativa da dramaturgia, né? Isso é muito legal. Esse é o projeto novo, então, 2016, então vai? Quem é o público? Quem é o público que assiste o documentário, o longa? Tem um público específico que vocês já trabalham em cima dele ou não? Não, na verdade, eu acredito que o Lua em Sagitário é um filme, como os protagonistas são jovens, têm 17, 18 anos, como tem uma pegada de bandas independentes. Aqui de Santa Catarina a gente tem os Scroats, a gente tem a banda Repolho lá de Chapecó. Então a gente acha que vai ter naturalmente um público jovem pulsante, né, que vai assistir o filme, que vai querer ver o filme, atores catarinenses. A protagonista é estudante de artes cênicas da UDESC, a Manuela Campanha. Mas a gente nunca sabe, assim, o Terra Cabocla, que é um filme que trata de uma questão, de um conflito, né? Foi muito surpreendente. A gente exibiu ele 2 dias no circuito comercial aqui de shopping, em Florianópolis, e a gente teve uma lotação na sala de cinema. A gente não imaginava que um tema tão, digamos assim, forte, né? Falar de guerra, falar de conflito armado, contestado, fosse levar tanta gente para o cinema, né? Então eu acho que tudo depende muito, assim, da divulgação que se faz, da gente ter momentos como esse aqui, de eu estar aqui no teu programa falando do meu trabalho, da abertura que se tem nas redes sociais, na mídia tradicional, para as pessoas saberem que está acontecendo uma coisa que foi feita no seu estado, que também tem um valor, que foi feita por uma produtora independente, que tem um valor importante culturalmente. Acho que isso pesa muito para conseguir ter público, né? Eu imagino como é gratificante, né? Chegar aqui na sala de cinema, ver o teu trabalho depois de tanta luta, né? Tanta pesquisa, o roteiro, equipe, viagem. Eu só imagino como é um momento feliz, né? De um trabalho concluído e pensando já no próximo, com certeza, né? Olha, eu vou te dizer que dá um nervoso danado. Dá? É tipo aquele filho ali, tem aquela coisa, né? A pessoa, para ser completo, tem que plantar árvore, ter filho e escrever um livro, né? Eu plantei muitas árvores, né? Tive 2 filhas, nunca escrevi um livro, mas escrevi um roteiro de longa-metragem, né? E aí botar esse filho assim no mundo, assim, botar para crítica, dar a cara a tapa, um filho é um pedaço de você, né? Você fala através do filme, né? O documentário é um recorte teu da vida real. A dramaturgia também é um recorte teu da vida real. Eu acho que eu discuto muito essa questão de gênero, que eu acho que os 2 formatos não existe assim uma divisão, documentário, ficção, né? Eu vejo muito pelo contrário, uma fusão de gêneros, né? Então é sempre complicado, assim, é claro que a satisfação, é quase um alívio, é como parir, é um alívio de botar ali. Tá pronto, tá ali. Tá pronto, tá ali, ele tá quase pronto, eu tô no processo de finalização de som, então ele deve estrear no 2º semestre de 2016. A expectativa é grande, assim, a gente pretende fazer uma distribuição em salas de cinema que não fiquem só na capital, que também sejam no oeste do estado, que raramente chega uma estreia.
Então, como o filme foi rodado lá, grande parte no Oeste, é um road movie, esses jovens saem de moto, um amor impossível, eles saem de moto de princesa para chegar no litoral, né? Então, tem a participação do ator argentino Jean-Pierre Noé. A gente tem essa expectativa que público vai ser esse, né? Eu acho que vai ser um público familiar, um público de jovens, porque é um tema, uma temática, apesar de ser rodado aqui no estado, é uma temática universal, né? Mesmo a menina morando no interior e tudo, ela é movida pela música e ela tem esse sentimento, né? Que é do jovem mesmo, essa inquietude de querer sair do lugar, né? Que eu acho que a gente não é tão jovem assim, mas move a gente também, né? Com certeza. Márcia, parabéns pelo teu trabalho, pela pesquisa, por esse viés social, essa preocupação grande que tu e a tua equipe têm. Eu desejo sucesso nesse trabalho, né, e nos próximos também, sem dúvida. Tá bom? Prazer. Obrigada.